Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje tem aqui, nós combinamos, vocês viram, gente, que nós estamos de tom sur tom. Tom sur tom. Parece até que a gente combinou, né, Cleri? Mas a gente combina. A gente super combina. Só em pensamento a gente já combina. Gente, essa aqui é a Cleri, ela é uma bênção. Vocês vão ver. Fiquem com a gente até o final, ela vai falar sobre o poder da graça. E eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitos de vocês, se não todos. E indique para os amigos, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoado com o que ela vai falar hoje aqui para nós. Boa noite, Cleri. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu é que agradeço. Você agiu pela graça comigo. Amém. Tudo é isso, né, amiga? A gente já agendou faz tempo. Se não, até a gente agendou o ano passado, né? É verdade, tem um ano, né? Mas, enfim, então, tudo tem um tempo certo, né? Então, a gente agendou o tempo certo debaixo do céu, né? Glória a Deus por isso. E aí? Poder da graça. Então, eu sou resultado da graça, né? Então, só tenho que falar sobre isso. Uau. A graça vem para os humilhados, para os fracassados. E a graça vem no momento que a gente fala assim, ó, é o fundo do poço. Não tem mais saída. Então, a graça, ela vem para nos puxar e para tirar todo o mérito nosso. Por isso que eu quero falar sobre isso. Que a gente acha que é sobre o que a gente faz, que é sobre nossos braços. Não tem a ver sobre o que a gente faz, porque é sobre o que o Senhor faz, né? E até tem a prova aqui, porque eu não quero falar sobre o que eu faço, mas assim, sobre a aprovação daquilo que Deus faz na nossa vida, né? Efésios 2:8 que fala assim, ó, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês. Então, não é de nós. É dom de Deus. Uau. A diferença é nós aceitarmos isso, né? E não é nem por obras. Tá aqui. Não por obras. Não há nada que a gente faça, né? Para que ninguém se glorie. Então, quando nos momentos que eu mais passei assim o profundo, né, dos momentos da minha vida, que não desmerecendo a vida de ninguém, de nenhuma mulher, porque nós mulheres, nós já nascemos com uma promessa, né, e a diferença é que muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, que nós não temos nem o direito, que nós não somos merecedoras, e vem o Senhor com uma promessa e vem com essa graça super abundante na nossa vida. Então, por que eu sou resultado da graça? Vocês podem continuar olhando no meu Instagram, Cleri Xavier, resultado da graça. Olha minha foto. Primeiro, porque eu nasci numa família muito simples, muito humilde, no interior do Rio Grande do Sul, em 1978. E essa família com muitos problemas, principalmente problemas relacionados ao alcoolismo. E o Senhor começou a mudar a minha história, entrou com a graça muito cedo. Porque qual que é o natural de uma criança, de um bebê? Ela ser criada no ambiente, naquele ambiente que ela nasceu. É o natural. O Senhor teve graça e me mudou para outro ambiente. Porque em função da bebida, em função da desordem, eu era a 6ª filha e estava sendo criada pela mão dos meus irmãos. Então, você era a 6ª e a última? A 6ª e a última. Então, os meus pais, né, por problemas financeiros, tiveram que entregar a sua casa e ir morar de favor em outro lugar. E eu tinha sido dada como afilhada para a vizinha do lado, que só tinha uma cerca de diferença, e a qual ela quis ficar comigo. Então, já começou a graça na minha vida. Quis ficar comigo, me manter no ambiente que eu já estava convivendo, cuidar de mim, me lavar, me dar comida.
E eles se posicionaram até que a minha família tomasse as rédeas da vida, né? E só que não, porque aconteceu que uns cresceram, foram para um lado, meus pais continuaram morando de favor por muitos anos, uma condição muito limitada, até mesmo no início com falta de luz, o ambiente não tinha luz. Então, eu fui concedida para essa outra família, a qual me acolheu com amor e com graça. E aí eu comecei a crescer num ambiente, numa nova oportunidade. Por quê? Já volto a dizer, da natureza humana, o ambiente que eu iria viver era o ambiente que eu nasci dos meus pais, viveria num ambiente de drogas, de falta de dinheiro, de deficiência financeira, dificuldade financeira, de desalinhamento, né? E distante da palavra de Deus. Então, ali eu comecei após, né, eu me dar conta que, então, eu seria diferente dos meus irmãos. Eu só teria o sangue deles, né? Uhum. E comecei, então, a me posicionar. Eu não tinha conhecimento da palavra, mas eu comecei logo ali, com 10, 12 anos, eu comecei a sonhar e ver que aquele ambiente era bom, mas eu podia mais. Pela graça de Deus. Então, eu lembro que, graças a Deus, hoje a gente viaja, mas eu, na época, eu só conseguia viajar dentro do meu quarto. Através de mapas. Eu mandava... Eu não sei como que eu descobri, lá no interior do Rio Grande do Sul, que eu descobri que se eu mandasse uma carta para consulados de outros países, eles me devolviam com as informações daqueles países. E era o jeito que eu viajava. Uau! Que incrível. E aquilo era a minha viagem, porque eu já entendi o poder da graça. Eu falei, bom, então no momento eu vou viajar aqui olhando para esses mapas, para esses países, saber como é que é a cultura daquele país, E a trocando moeda. carta com os consulados. Trocando carta. E eles mandavam fotos, alguma coisa, será? Sim, eles mandavam fotos, livros do país. Uau! E mandavam mapas, né? Para eu me localizar, né? E aí, eu lembro assim que a minha viagem começou ali, né? Em relação a poder sair daquele mundo, ainda que sendo cuidada e amada, né? Então, os meus pais, eles cuidaram de mim por amor. Eles não me cobraram, os meus pais adotivos, né? Foi por amor. Então, eles me deram amor e o Senhor me deu graça. Então, fui crescendo ali. E aí, até os 19, onde não coube mais eu ficar ali naquele ambiente, né? Naturalmente, eu iria querer sair daquele lugar, porque eu já viajava antes, né? Imagina. Então, pensei assim, bom, vamos pensar na seguinte possibilidade. Se eu gosto de viajar, eu vim a Balneário Camboriú e eu percebi que Balneário Camboriú tinha um ambiente de férias o ano todo e eu não precisava trabalhar o ano todo para estar pagando a viagem das férias, que a primeira viagem eu vim de carona. E na época eu trabalhava numa loja e a chefe que era dona da loja viu graça em mim e ofereceu não só a carona como a comida. Uau. E a hospedagem. Então eu falei assim, bom, né? Eu ainda nem paguei, voltei com o dinheiro que eu tinha, mas eu falei, mas é aqui que eu quero viver porque eu vou poder ter férias o ano todo, né? Mesmo trabalhando. Que é o que a gente imagina, né? Só que não é bem assim, né? É verdade. Mas aquilo me trouxe até Balneário Camboriú com 19 anos. E isso faz 24 anos já. Uau! 24 anos. E eu cheguei aqui, então, só com aqueles ensinamentos, aquele amor que eu tinha na minha mala, na bagagem, aquele amor que foi me dado desde o começo da minha vida, que foi uma prova de amor, e que eu não sabia, mas que o Senhor já via muita graça em mim. E os seus pais adotivos eram cristãos? Não. Não são cristãos, porém, a oração deles, eu creio que o Senhor ouve. Ah, sem dúvida. Porque a oração, quando você, né, faz uma oração independente, mas direcionado a um pensamento bom para alguém, invocando a Deus, eu não posso questionar. Porque hoje,
né? Eu sei que a oração da minha mãe adotiva me sustentou por muito tempo. Uau. Porque não era o financeiro que ela conseguia me contribuir, porque eles também tinham uma vida limitada. Não era de fome, mas era limitada. Sempre tinha comida, mas não tinha o recurso. Então, eu estudei, eu fui no meio do fogo na faculdade, porque, né, Balneário Camboriú é aquela ilusão da faculdade. Né, hoje eu nem falo muito para os meus filhos, você tem que fazer uma faculdade, porque a gente sabe como é um ambiente de faculdade. Uhum. E o Senhor me protegeu naquele ambiente. E eu comecei, então, a fazer um caminho até encontrar a verdadeira graça, né, que está em Efésios. Comecei a percorrer um caminho passando sempre na linha tênue de amizades que não eram boas, né? E aí, o Senhor dava um jeito de me proteger. Opa, aqui não. De trabalhos que não me edificavam, no sentido, aqui tu não vai crescer. Opa, Aqui não. aqui não. Né? Pessoas que se aproximavam de mim, o Senhor me cuidando. Até que um dia eu comecei numa ânsia de voltar a ter um relacionamento com Deus até então o relacionamento com Deus que eu conhecia era ir na igreja católica no domingo. Uhum. Ponto. Até então era esse relacionamento que eu conhecia. Falei, vou voltar a buscar esse relacionamento. Claro. E o Senhor começou a me proteger até desse tipo de relacionamento. Por quê? Porque eu ia lá na igreja, né? Eu até estava muito emotiva, buscando, né, os caminhos de Deus, buscando entender um amor que Deus tem por nós, se sentindo amada mesmo longe da família. Eu fui lá buscar, né? Ainda que fosse uma estrutura material diferente daquela que eu fui criada na infância, mas eu fui lá buscar. Eu falei com o padre, eu falei, olha, eu quero servir, eu quero fazer alguma coisa. E não fui recebida. Então, eu falei assim, aí o Senhor me protegeu. Eu falei, não, aqui não. Não, aqui é um ambiente que você não vai entrar. E assim foi com outras religiões. Vou lá. Não, aqui não. Aqui não é lugar para ti. Vou lá. Não, aqui também não é lugar para ti. Graças a Deus, Jesus já estava me conduzindo, né? Ainda que a figura dele estava em todos os lugares, né? Porque muitas religiões, muitas seitas, né? A primeira figura que eles colocam para as pessoas é a figura de Jesus, né? Uhum. Isso já estava, da minha vida ali, estava indo para né, uma década já morando aqui em Balneário Camboriú, e eu buscando esse Deus que me entregaria a verdadeira graça. E aí eu já tinha conquistado um trabalho, já tinha sido formada, já estava estável financeiramente, já tinha comprado um imóvel, já tinha o carro, já estava viajando. Uau! Já estava viajando. É óbvio que quando eu tivesse uma estabilidade financeira eu ia viajar, né? É verdade. Então, eu já estava viajando e aí o que aconteceu, né? Me deparei com um vazio, né? Um vazio muito grande, que aqueles lugares que eu estava tentando buscar Deus eu não estava encontrando. E aí a gente começa a se debater, né? A gente fica na jaulinha, né? Igual um animalzinho, um cachorrinho novo, assim, se debatendo. Tá, mas eu tenho tudo, eu tenho comida, eu tenho tudo, eu tenho trabalho, eu tenho um imóvel, eu tenho... Meu Deus, eu venci, eu consegui. Mas falta mais alguma coisa. Até chegarmos na graça, né? Então, o Senhor viu graça em mim. E aí eu podia participar dos melhores eventos em Balneário Camboriú, com camarotes, recebia o convite na portaria, né? Vamos para tal evento, para cá, para lá. Relacionamentos que eu quisesse ter com diversos, né? Com homens eu poderia ter, mas o vazio continuava, as amizades também não preenchiam, e aí eu comecei a ter um relacionamento com Deus verdadeiro, né? Um dia uma pessoa me convidou para ir numa reunião que não era igreja, era uma reunião, até era um ambiente comercial, que no final ela fechava a porta e se reunia ali para passar uma palavra. E eu fiquei 6 meses
sendo alimentada ali naquele ambiente. Até então, veja bem, nos outros ambientes eu ia tão rápido, né? Aham. No ambiente certo, veja o que é o meu humano e o que é o humano da nossa natureza. Por isso que não é pelo nosso mérito. Porque eu não me dava nem ao luxo de falar assim, não, então eu vou na reunião, mas também vou lá na igreja, naquele final de semana. Não, era na reunião. Porque na igreja não me sentia nem digna, nem pertencente, e não sabia nem o tamanho da graça que eu poderia encontrar. Não falo no sentido da igreja, mas no sentido de buscar mais, né? Buscar, de se entregar, de ir. E ali eu estava passando por um processo até meio depressivo, porque eu não entendia, né, o que acontecia, eu não entendia. O foco era o material, mas não preenchia. E aí foi um dia quando eu vi que a graça de Deus realmente transformava, foi num exemplo muito simples, porque o Senhor usa as pequenas coisas, né? E foi quando eu cheguei na igreja, num sábado à noite, num dia improvável, e eu cheguei sozinha, e eu tinha tido uma colega de faculdade que ela era muito tímida, mas muito tímida mesmo, de falar ao telefone e ficar vermelha. E eu era assim também, tá? E era eu e ela. E quando eu cheguei naquele lugar, ela estava no púlpito falando no microfone. E eu tive que ir até lá. Falei, Deus, não pode ser. Não pode. O quê? É a Micaela. A gente disputava quem era mais tímida. Como que ela tá fazendo isso? Não, mas não pode. Então, ali, a partir dali, eu comecei a provar da graça, né? De cada milagre, de cada momento de intimidade, de aprender a fazer um jejum, de aprender a começar a orar, a ter disciplina, sabe? Por mais que tem momentos que falta fé. Então, assim, quando chega no fundo do poço, entra a graça para nos puxar. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, o Senhor veio com a graça, né? E restaurou, né, muitas coisas em mim, até cuidar de mim, até eu chegar no processo de ter a própria família, né? Porque nos Salmos diz que a solitária habitaria em família. Eu comecei a crer naquela palavra. Porque o Senhor começou a me dar palavras e eu comecei a pegar para mim. Então, essa eu vou pegar para mim. Solitária habitará em família. Porque eu vivia muito solitária, né? A gente longe da família, por mais que seja no mesmo país, mas você não vai toda hora, né, viajar, ver teus pais, você vê as pessoas no almoço de domingo, tias, cunhadas, e a minha família toda estava lá. Então, aquela solidão gerou um grande vazio, onde o Senhor vinha preenchendo. Naquele momento, eu comecei a sentir, até Ele me entregar a própria família. E onde eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, agora eu quero conhecer alguém. E agora o Senhor já me tratou até aqui, mas daqui adiante eu quero conhecer alguém. Imperfeita nessa situação, eu quero conhecer alguém que te serve, que tem um relacionamento contigo. E aí, não foi assim da noite pro dia, né? Não foi e nem deve ser, né? Mas eu conheci o meu atual marido e foi uma bênção porque ele veio com algumas confirmações daquilo que era importante para mim, veio com confirmação a respeito, né, de família mesmo, de filhos, e ele foi destemido, ele se posicionou logo no começo para que eu sentisse firmeza, para que eu pudesse realmente me entregar, porque eu estava, né, nas mãos de Deus, que eu falei, Deus, eu não vou poder escolher porque eu vou errar. Eu não vou escolher porque o meu dedo é podre, e é esse o conselho que eu dou para as meninas que vão escolher alguém. Eu falei assim, ó, eu vou errar, me ajuda. Entrei numa campanha de madrugada de 21 dias,
quando eu comecei realmente a entrar em profunda solidão. Você tinha quantos anos quando conheceu ele? 32. Profunda solidão, quando eu mergulhei, entrei em profunda solidão, eu comecei a entrar num propósito de 21 dias e orando de madrugada. E é claro que não foi no 22º dia que aconteceu, né? Foi só um jeitinho de eu chamar a atenção de Deus e declarar em prantos que eu queria mudar de vida, passar da fase da solidão para habitar em família, como dizia em Salmos, né? E agora, e depois daquele momento, uma amiga que até eu falo assim, eu conheci meu marido na internet, mas eu não dou essa receita, porque eu não fui lá e conheci ele. Eu chorei com Deus, eu passei um tempo sozinha, eu tive que me retirar de lugares impuros, eu tive que me preparar. Então, assim, eu não vou falar assim, ó, você entra e o teu marido tá lá. Uhum. Não é assim. Foi nas profundezas mesmo onde veio a graça. E que os caminhos trouxe. são dele, né? Do Senhor os caminhos, e os caminhos dele são insondáveis. E ele faz, Deus nos trata na individualidade, né? Pode ver que Jesus curava cada um de um jeito. É verdade. Uns ele cuspia, outros amassava o barro, né? Cada um de um jeito. Não tem uma receita, não é igual para todo mundo. Porque nós não somos Por isso que eu produto tomo de série, muito de indústria. cuidado. Nós somos únicos. E até essa questão, né, do Senhor ver graça em nós, ele atende o desejo do nosso coração, né? Só que ele vai atender no tempo certo. A gente vai bater, ele vai atender no tempo certo. As coisas não vão acontecer da noite para o dia, é no tempo de Deus, não é o Cronos e o Kairos, né? Então, porque nós somos imediatistas, nós somos a geração micro-ondas, né? E você vai lá e pega, né? Então, assim, o processo em si, e até para os jovens de hoje eles têm essa facilidade, né? Eles têm essas opções de você entrar na internet, conversar com alguém, conhecer alguém, conheceu e eu vou me entregar e é lindo, maravilhoso. Mas os bastidores, né? Como que é a cultura, a diferença dessas duas pessoas, como que vai ser o depois. E assim foi. Logo no primeiro ano, nós tivemos grandes dificuldades financeiras. Daí eu falei assim, Deus, não pode ser. Não pode ser. Não que eu estava buscando um casamento com alguém financeiramente estável. Mas a situação era uma. Era aquele déjà vu, né, que você estava vivendo. A situação era uma, e um ano depois a situação era completamente diferente. Era decadência financeira total. E eu estava grávida. Então, o sonho do primeiro bebê, para mim, já estava quase um pesadelo. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o parto. Os trabalhos bons que eu tive no passado, eu já tinha largado tudo para trás. Eu decidi casar, fui embora da cidade, fui para a cidade do meu marido. Ele se posicionou e falou, olha, eu caso, mas eu não vou na tua cidade, tu vai morar na minha. Como estava latente aquela questão do casamento, eu comecei a largar. Larga uma coisa, larga outra, para viver aquele casamento. E o Senhor começou a tirar, porque ele queria fazer uma reviravolta. E daí, para ele fazer aquela revolução dele, ele precisava começar a tirar as coisas que não estavam alinhadas, né? Conforme o propósito. Porque lembra que eu falei que eu queria muito viajar, né? Então, aí eu casei, e aí eu vi um cenário que eu, assim, é só para quem tem fé, né? Eu casei e a gente nem conversou o princípio das viagens e tal. E eu quando eu casei, eu já tinha duas viagens compradas que eu já descartei, porque eu não iria viajar sozinha. Então já ficou para trás, ali já começou. Aí quando eu entrei no casamento, que a gente fez uma viagem pequena de 3 dias, por exemplo, era como se fosse a nossa lua de mel, porque a gente não teve, a gente decidiu casar numa época que a gente não fez nem festa, nem casamento, né, social, enfim.
E aí, uma viagem de 3 dias com meu marido, a gente teve que movimentar o mundo. Deixar a fulana, ciclana cuidando do negócio que ele tinha, deixar outro assim, assado, deixar esquematizado e tenso e preocupado, porque ele não era acostumado a viajar. Quando ainda nós voltamos, ele tinha um mercado, assaltaram o mercado. Quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, nossa, eu tô recém-casada e a gente, nossa, é tão difícil, né? A gente fazer uma viagem aqui pro Rio de Janeiro. Eu falei assim, nossa, meu Deus, né? Que coisa, né? Mas vambora, né? Vambora. E ali foi só piorando. Foi só piorando, muita dificuldade financeira. Aí eu falei assim, Senhor, o que tu queres fazer, né? Eu chorava muito, já estava grávida e faltava 30 dias para o parto, eu não tinha dinheiro para fazer o parto. E quando eu entro no fim do túnel com essa preocupação, eu comecei a fazer uma campanha de oração, porque eu não tinha o que fazer. Eu não tinha nem parente para pedir, nem poupança, nada. Comecei a entrar em oração para o parto da Sofia, né? E eu entrei num período de 30 dias de oração. E aí eu estava na igreja, e a igreja estava muito cheia naquele dia, e só tinha um lugar do meu lado. Eu já tinha voltado a morar lá da cidadezinha, voltei para morar em Balneário Camboriú, porque o Senhor nos devolveu para cá, para recomeçar uma vida do zero, nas profundezas das águas, para entrar a graça. Quando eu estava grávida, Sofia, bem, né, ali nos últimos 30 dias do parto, uma senhora senta do lado da minha da igreja, ela senta, ela ficou só 5 minutos, e ela só deu tempo dela perguntar quantos meses eu estava e aonde eu teria esse bebê, e eu falei assim, ó, eu não sei. Normalmente a mãe, né, planeja. Eu tinha visto maternidade particular, eu não tinha aquele dinheiro. Falei, eu não sei onde eu vou ganhar, né? Eu tava igual, assim, uma pessoa que não planejou aquela gravidez. E eu tinha planejado por 30 anos, praticamente. Porque qual é a mãe, mulher, Claro. que não planeja, né? A gente planeja, a gente sonha com isso. Quando eu cheguei... Quando eu falei que eu não sabia onde eu ia ganhar, ela falou assim, olha, você pode ganhar no Hospital Ruth Cardoso, porque recém abriu o Hospital Ruth Cardoso. E eu tinha esquecido do Hospital Ruth Cardoso. Eu tinha apagado da minha memória. Por quê? Porque eu sabia que existia um hospital em processo de abertura, mas eu não sabia quando que ia acontecer aquilo. E o médico que eu consultei não me avisou, e não tinha Naquele momento eu estava... Aí Deus manda um anjo do meu lado, nas profundezas, né, ali quando eu não tinha mais o que fazer, eu ali na minha intimidade com Deus, ela entra e fala assim, ó, acabou de abrir, é um hospital que passa por particular, porque ele acabou de abrir. Quem está atendendo lá é a Cruz Vermelha, eu sou enfermeira da Cruz Vermelha, e eu sei que o atendimento está muito bom. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época o atendimento, ela garantiu para mim que estava muito bom. E eu falei assim, obrigada, Jesus, porque tu lembrou de mim no momento de tanta dor, porque eu não sabia o que ia ser, se eu precisasse de uma cesariana, de algo, né, uma assistência maior. E aquela mulher sentou ali, e quando eu olhei para o lado, ela não estava mais. Foi só 5 minutos. Só para me acalmar, para falar assim, não, eu estou no controle. Quando foi dali 30 dias, eu estava ganhando bebê na maternidade, lá, realmente no Ruth Cardoso, no novinho. Tive uma assistência, como se fosse particular, e saí do hospital até com os remédios. Nossa. Até com os remédios. Não precisei gastar nada. Fui para casa, bem, comecei a cuidar dela e deu tudo certo. Graças a Deus. Mais uma vez a graça entrou. E assim tem sido. Assim tem sido a cada dia, sabe, Daisy? Assim tem sido. Tenho mais
um versículo que fala aqui, que está em 1 Pedro. 1 Pedro 5,10, que fala assim, ó. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Então, assim, ó, pelo que eu entendi, é que a graça, ela só vem depois do sofrimento. Eu não tenho como falar da graça se eu não passei por um processo de sofrimento. Então, eu quero falar para as mulheres que estão se sentindo deprimidas, fracassadas, sem vida, sem projeto, sem base, sem alicerce. Eu quero falar assim, que esse sofrimento só pode resultar na graça. Não tem outro caminho. E eu até me emociono porque muitas vezes a gente descrê. Eu passo assim, por momentos que eu falo assim, Deus, e agora? Né? Aonde vai dar isso? Vai vir o teu socorro. É um momento que a gente acaba tudo. É o fundo do poço. E Deus, ele é especialista em entrar nessa providência, porque lá na outra palavra eu li que não é mérito nosso. Então, você entra ali naquele meio e fala assim, oh, não, eu não tenho o que fazer, estou amarrada. Eu já tentei tudo, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz, que nem aquelas receitinhas, né? Eu já fiz todas as receitinhas, eu emagreci. Não é exatamente sobre esse ponto, mas muitas vezes é uma questão de um detalhe. Um posicionamento. Posicionamento, acho que essa é a palavra, né? Porque a gente nunca vai estar pronto, mas a gente precisa estar disponível, né? Disponível. Precisa estar posicionado. Para receber. Porque é muita. Então, hoje, comparado àquele bebê que foi, né, mudado de família, aquela criança, aquele interior, que era terra vermelha, muito pó. As meninas do Rio Grande do Sul confirmam. Eu tenho uma família. O Senhor restituiu as minhas emoções. Eu tenho tudo, eu viajo. E eu tenho uma casa de alto padrão e eu não fiz por merecer. Eu não fiz. É que não é nada que a gente faça ou que a gente possa fazer para aumentar ou diminuir a graça. Eu não fiz por merecer. Por quê? Porque eu, no passado, eu já trabalhei muito. E o dinheiro que eu ganhava, mal pagava muitas vezes o meu aluguel no começo da minha vida. Então, não se compara. É o que eu falo, né? Que o favor do Senhor, ele vai nos levar aonde os nossos braços jamais alcançariam. Exatamente. Então, assim, não se compara. Eu trabalhei numa multinacional durante, média, 10 anos. E eles tinham muitos desafios de viagens internacionais. E eu vi aquilo como inalcançável para mim. Eu até vi, nossa, mas não sei, eu não consigo crer e tal, e tal, e tal, e tal. Até que na pandemia eu me despedi dessa empresa e fui cuidar da minha família. Um processo não muito fácil, da outro podcast, pelo processo que eu tive que passar. Por quê? Porque esse processo é muito difícil de eu entender, né? Porque eu ainda, o meu humano fala assim, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Não é normal. Como que eu vou ter sem continuar fazendo o meu braço, ralando, 2 empregos, fazendo pós, fazendo faculdade, fazendo isso, fazendo aquilo, apadrinhamento, nascer numa família rica. Não fecha, a conta não fecha. Então, hoje, avaliando tudo isso,
é que a gente tem que estar sempre lembrando da graça. Para poder receber mais. Porque a gente nem... É só vivendo mesmo. Para poder receber mais e mais. E que venham muitas outras bênçãos, né? Muitas viagens, muitas amizades. Amém. Muito tempo, né? Eu tive amizades que não frutificavam na minha vida, que eu só entregava. Porque tem amizades que você só tem que entregar. Entregar, não, eu tenho que... Ela só tá comigo pelo que eu faço. Ou porque eu dou uma carona de carro, ou porque eu vou junto com ela em lugares que às vezes eu nem quero ir, mas acabo indo. Então, tem muitas amizades assim. E quando eu entreguei para Deus as amizades que não me edificavam, que eu fiquei sem amigas porque entrou a solidão, né? E eu tive que ter um relacionamento com Deus. Eu entreguei todas as amizades, todas porque eu tava mudando de vida, eu tava entrando num novo tempo. E eu tive que falar isso para elas. Elas não entenderam, elas foram entender, eu acho que isso agora há pouco tempo, quando a gente voltou a se encontrar, né? E... Devem ter achado que você tava doida, tu tava surtando, sei lá, alguma surtando. coisa. Porque eu falei, olha, eu vou me posicionar e tal, e não dá mais, então nós vamos ter que dar um tempo. Uhum. Nossa, aquilo doeu para elas, porque, né, o processo era comigo, não tinha nada a ver com Claro. elas. E todas essas amizades que eu entreguei, em muitos momentos eu falei assim, ó, a gente abriu o podcast antes, a gente tava falando, você conhece fulana, Beltrana? Sim. Todas minhas Sim. amigas. Todas frequentam a minha casa. Porque são pessoas que eu orei, e eu vejo que é a graça também, porque eu orei, que eu falei, Senhor, que edifiquem, porque nós mulheres, nós temos muitas tarefas da casa, com os filhos, e atividade com o esposo, isso, aquilo, e ainda se a gente for dedicar um tempinho, tomar um cafezinho, como eu já tomei um cafezinho com a Daisy, que sejam amizades que edificam, porque não tem como você entregar o teu tempo, né? São amizades que edificam, porque um dia eu marquei com a Daisy, eu falei assim, não, mas eu saí de lá, né? A minha casa não é aqui no centro de Balneário, eu saí de lá, marcamos o horário, ainda foi curtinho o tempo, porque a gente conversa muito, né, Daisy? Não deu nem para uma isca. Juntou duas que falam muito. Nós temos muita coisa para colocar em dia. Mas foi precioso. Mas foi cheio da graça aquele café. Glória a Deus. E eu quero ser convidada de novo, né? Porque a gente conversou sobre o tempo, né? Uhum. Mas eu acho que o tempo tá, pelo que eu vi, tá quase aí. Não, com e certeza. eu tenho muito mais sobre a graça. Muito mais outras áreas da minha vida. Uau. E a Daisy acabou de profetizar na minha vida que tem capítulos novos. Tem capítulos Eu novos. recebo. Eu recebo. Capítulos novos. Glória a Deus. Já recebo aqui, ó, que eu saiba, Senhor, receber essa graça. Amém. Que eu saiba, não deixe eu desperdiçar em nenhum momento. É isso aí, é isso que a gente precisa, né? Ter esse olhar, né, Clery? Todos os dias eu falo para Deus, né? Eu falo, Senhor, que eu consiga ver com os teus olhos a tua graça em tudo e em todos. Amém. Porque nas dificuldades, é como você falou aí, né? Nas provações, no fogo, na tempestade, não é porque eu não vejo que não tá lá. Todas as coisas cooperam para o bem. O manual aí que você trouxe, o manual do fabricante, fala isso, né? E não é uma nem duas. Não são só os momentos bons. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém. Então é sobre isso. Não é porque eu não vejo, não é porque eu não... Que isso não muda a realidade. É assim, né? É assim. Clery, então nós queremos te agradecer muito. Não, eu que agradeço. Pela graça, por você ter... Porque eu consegui enxergar tudo isso. Eu que agradeço, porque eu consegui. Porque eu contando aqui, né? Até edifica a vida de outras pessoas. Porque eu consigo enxergar. Porque eu passei por momentos que eu não conseguia nem enxergar lá atrás. Mas você vê quantas pessoas hoje podem estar passando por momentos assim
E tenho certeza que serão alcançados por essa mesma Você quer ver? graça. É muito simples. Eu já ouvi mulheres falando que não são gratas por ter passado por um processo de adoção. Porque tem alguma ferida, alguma coisa que ficou lá escondidinha no mais profundo. E eu consegui enxergar essa adoção, essa criação na casa dos meus padrinhos como uma graça, como uma bênção. Glória a Porque Deus. hoje eu vejo o quanto o Senhor foi bom comigo. Porque no fundo tudo é bênção, né? Tudo é bênção. Esses dias eu conversando com uma Tudo funcionária coopera. minha de muitos anos e ela falando assim, né? E ela falou pra mim, Deise, quando tu dizia, né? Porque toda vida eu falo isso, né? Quando tu dizia que tudo é bênção. Ou é aprendizado ou é bênção, bênção. mas aprendizado é uma bênção, É uma tudo é bênção. bênção, né? E é porque todas as coisas cooperam para o bem, todas. E aí ela dizia assim, eu não entendi. Eu falava assim, não, a Deise tá louca. Não Como entendi. que tudo é Não, bênção? Como é que essa situação que pode ser bênção, né? E daí ela fala, e ontem ela falou isso pra mim, ela falou assim, hoje eu vejo que tu tinha razão, tudo é bênção. Ai, obrigada, amiga. Obrigada mesmo de coração, tá? Eu que agradeço, Tem que nós que encerrar, porque eu agradecemos. Vou participar de mais um grupinho online. Sim, Graças à internet, e a que fila anda. é uma graça. É uma bênção, é verdade. Né? E a fila anda e nós estamos agraciados com a tua presença aqui, viu? Com o teu Amém. testemunho. Obrigada, Cleri. Amém. E a gente se vê no próximo, né? Sim, Com certeza. tão breve. Tão breve. Então, boa noite para vocês. Fiquem com Deus, fiquem com a graça, que não há nada que a gente possa fazer para aumentar ou diminuir ela. E que essa graça inunde o coração de vocês, que Deus dê olhos para que vocês vejam ela em todo instante, Olhos na tempestade, espirituais. no fogo, em todo momento, né? Beijo pra Até o todas. próximo com mais um podcast. Sejam ainda mais felizes. Viu que bênção, amiga?